Senhoras e senhores presentes e que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do Facebook e do YouTube da Câmara, boa noite, sejam bem-vindos. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Câmara Municipal de Tietê se reúne na noite de hoje, nesta audiência pública, com a finalidade de discutir com a população o projeto de lei número 37/2023, que institui o Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Tietê. Convido para compor a mesa, para sentarem aqui, da audiência, as seguintes autoridades presentes. Carlos Eduardo Assumpção, que é presidente da UNegro. Faz favor. Adelso Espírito Santo, que é o presidente do Conselho Municipal do Negro de Tietê. A Diana Ferraz, que é do grupo Etnia X. E a Keila Graziella, que é do coletivo Ayumas. Tá aqui. Estando a mesa constituída, vou fazer um breve relato sobre o projeto de lei, objeto da presente audiência pública. O projeto de lei número 37/2023, que institui o Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Tietê, foi protocolado na Câmara Municipal de Tietê no dia 25 de setembro e no dia seguinte foi despachado pela presidência para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Após receber o projeto na comissão, foi decidida pela designação da presente audiência pública para debater o projeto com a população, haja vista a importância do tema nele proposto. O Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Tietê tem a finalidade de instituir e consolidar, num prazo de 10 anos, políticas públicas para a igualdade racial, garantindo o conjunto de diretrizes e objetivos estratégicos para a elaboração e execução das ações e programas direcionados à igualdade de raça e etnia, gênero, respeito às crenças religiosas e combate a qualquer outro tipo de intolerância ou discriminação. O plano foi desenvolvido em parceria com as secretarias municipais, Conselho Municipal do Negro e Etnia Coletiva Ayuma, e posteriormente debatido em audiência pública com o Negro e Etnia X, para buscar de forma aberta e transparente o envolvimento de toda a população. O Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial possui 9 eixos centrais: prevenção e combate ao racismo, educação antirracista, saúde, justiça social, trabalho e desenvolvimento econômico, direitos humanos, cidadania e segurança pública, cultura e turismo, esporte, lazer e juventude, trabalho, renda e comunicação e ações afirmativas. Cada um deles com seus objetivos específicos e diretrizes para que o plano seja executado de forma a ser atendido na sua plenitude e no seu principal objetivo geral, que é a promoção da igualdade racial. A audiência será conduzida da seguinte forma: inicialmente vamos abrir as palavras aos cidadãos presentes, que se inscreveram previamente, antes do início da audiência. Na sequência, a palavra será aberta aos membros da CCJ, e por fim a palavra será aberta novamente ao público presente e ao público que enviar dúvidas ou sugestões pela internet. Cada pessoa aqui presente, terá 5 minutos para utilizar a palavra. Sendo assim, eu convido o senhor Wagner Rogério a estar aqui no púlpito da Câmara e fazer uso da palavra sobre o tema. Boa noite a todos presentes, boa noite, nobres vereadores,
pessoal da mesa. O que eu tenho a falar aqui é um testemunho de quando eu era criança. A minha mãe, ela teve a melhor amiga dela, era inspetora de escola, era negra. Nós morávamos em Capivari. E o que aconteceu? Muitos anos depois, eu fui conhecer o filho dessa mulher, o Elbi. Ele era negro, se tornou meu melhor amigo. E, em certo momento da vida dele, ele salvou a minha vida, antes que eu morresse afogado. Eu não estaria aqui se ele não tivesse salvado minha vida. Então, quando eu vi ali uma frase, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Qualquer coisa que venha do município para apoiar a igualdade racial, não uma questão de pele, porque quando eu estava lá, prestes a morrer, quando aquela mão puxou eu de dentro da água, eu não olhei assim se era branco, era amarelo, se era negro, quem foi que puxou. Mas era um amigo meu, ele não pensou duas vezes em fazer isso, arriscando a vida dele para me salvar. O que aconteceu depois aqui em Tietê, que eu fiquei sabendo de um amigo meu também negro, ele foi adentrar num estabelecimento comercial que estava lotado na época. O dono do estabelecimento falou que não tinha lugar para ele lá. Disse, não tem lugar para você. Eu não sei qual estabelecimento é esse, mas ele contou para mim depois. Não tem lugar para você. Ele é casado com uma mulher branca, esse amigo meu. Pouco tempo depois, a mulher dele foi lá, para ela teve lugar. Para ela teve lugar lá. Então, o que eu quero dizer aqui, dá um testemunho que o racismo, ele existe sim, tem que ser combatido. Eu apoio todo e qualquer movimento que sair aqui desse projeto. Quando eu li ali, tem que ser antirracista, eu não ia falar, eu não conhecia nesse projeto, desculpa. Mas eu não faço parte de nenhuma associação, eu sou apenas um morador de Tietê, que, sabendo disso, eu queria falar aqui e dar meu apoio, dar meu incentivo, meu testemunho. E é apenas isso. Desculpa, isso não tem muito mais coisa para falar aí, ó. Mas é uma coisa assim que tocou mesmo em mim, assim, que para ajudar a causa mesmo. Obrigado. Convido também agora a fazer uso da palavra o inscrito Jorge Cavalcante, por 5 minutos. Boa noite. Boa noite. Bom, boa noite, internautas, boa noite a todos novamente. Como eu não conheço o plano diretor ainda, porque eu não pude ler, não tive condições de entrar na internet também, não teve acessibilidade, poderia pedir um favor, Júnior Regonha, pedir para colocar um Wi-Fi aqui para ajudar também nessa parte de acessibilidade e ter acesso a essas informações. Eu gostaria muito que pudesse fazer esse pedido, para que possamos também, dentro das nossas condições, também ter acesso nesse momento. Bom, eu vejo que para termos direitos, a comunidade negra, no meu tempo era pardo, dependendo da política muda-se o nome, nós precisamos ver e rever todas as leis que abram as portas de acessibilidade, direitos, e também, vamos dizer assim, em todos os setores. Precisamos de cotas, precisamos de oportunidades para podermos desenvolver mais. Educação, oportunidade de trabalho, oportunidade também de respeito à religiosidade. Eu lembro quando vim para cá, há 30 anos atrás, como era a festa São Benedito. Com todo o respeito, Tietê é uma cidade maravilhosa, mas naquele tempo colocava até tatumes nas lojas, quando passavam as pessoas. Fechavam as lojas, fechavam tudo. Então, vejo que, vendo minha avó, que lavava roupa, criou todo mundo, vendo minha mãe, que trabalhou na Volkswagen, meu caso mesmo, já fui químico, meu primeiro emprego eu tive numa multinacional. Então, quer dizer,
Se eu vim de São Bernardo do Campo, que tinha mais cultura, mais acessibilidade, mais emprego, eu vi a grande dificuldade também que é o interior. Então, o que eu posso relatar é dessa forma o seguinte, como eu vi aqui na sessão, melhorar a educação, melhorar a religiosidade, para que todos tenham direitos e as cotas, independente de ser a cota na escola técnica ou cotas também nas faculdades. Precisamos fazer com que também, a outra coisa muito importante também na cidade, que já vi muitos atletas maravilhosos que poderiam ser profissionais, mas também não há oportunidade para os jovens aqui para serem atletas. Discute-se muito aquele direito de fazer tudo gratuitamente, mas você tem que ter, no mínimo, uma proteção do município. O que é? Uma condução, uma alimentação, uma camiseta, para a pessoa representar a cidade, ou o nome de Tietê no peito e falar, não, estou representando a cidade. Eu não vejo isso. Não há divulgação. Quer dizer, em 30 anos que eu estou aqui, eu vi acabar esporte, acabar religião, acabar praticamente tudo. E agora eu vi que está em último lugar na educação. Infelizmente, minha voz aqui não é ouvida. Hoje eu apareci aqui porque Deus me colocou. Muita gente que me conhece sabe que eu trabalho. Cirepem, já ajudei muito. A mobilidade urbana de Tietê. Fiz um documento na promotoria pedindo que resolvesse esse tipo de questão. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Falta essa voz que represente de verdade a comunidade negra. Dou um exemplo também. Promotoria no Fórum de Tietê. Você tem que ligar para você fazer algum processo, alguma coisa. Porque você tem o promotor à sua disposição, mas não estão mais à disposição. Antes você entrava de terça ou de quinta, via um documento, ver se realmente teria você ter acessibilidade. Então são várias questões que estão fechando as portas. E eu espero que vocês façam um trabalho maravilhoso para ajudar toda a comunidade, independente de ser parda, como uma hora é negra, outra hora é preta, cada época tem um nome, depende do BGE, depende da política, depende de tudo. E desejo a vocês boa sorte nesse sentido, que consigam fazer realmente um trabalho maravilhoso para essa cidade, que realmente ela é maravilhosa para morar, tem todos os benefícios, mas deixam de proteger a comunidade em todos os sentidos, na educação, no esporte, na saúde, e fica complicado desse jeito. Então, agradeço muito ter ouvido minha voz, e lamento não ter um discurso maravilhoso, falar que estamos bem cobertos. Vejo o trabalho dos nossos nobres vereadores também, que eles sofrem muito. Tem gestões aí que são terríveis. Eu sei o que eles querem fazer as coisas, mas eles são praticamente pessoas que comunicam à sociedade e querem que a comunidade também, vamos dizer assim, os apoie para fazer as mudanças. Essa casa era para estar repleta de gente. Eu só vi aqui repleto de gente na hora do salário. Funcionalismo público, quem pode ficar bravo comigo? Eles sabem que eu falo a verdade. Mas tem as pessoas que sabem trabalhar direito. Funcionalismo público não trabalha muito bem, são dedicadíssimos. Essa casa, então, todos eles aqui são dedicadíssimos. O problema é a nível acima. Por isso que eu peço a todos que ensinem os jovens a votar como tinha antes. Tentem achar um dispositivo que faça com que eles saibam como Jorge, eu peço para o senhor, não pode encerrar. O senhor se encerrar, porque acabou os 5 minutos. Tá. Quiser se despedir, pode... Não, só veja esse dispositivo, o pessoal vai aprender a votar, porque antes tinha MDB, que era você saber como você fazia, o que era um executivo, o que era um vereador, qual era a função, tudo. Isso seria maravilhoso. Obrigado, senhor Jorge. Muito obrigado pela participação. Quero convidar agora o André Luiz. Boa noite a todos os presentes aqui, chegou agora. Acho que está dando para ouvir agora, né? Boa noite a todos os presentes. Eu agradeço ao presidente da casa por nos dar essa oportunidade, ao também enaltecendo
presidente do Conselho dos Negros, senhor Adelso. Então, em poucas palavras, eu quero agradecer a todos, tá? E que esse plano municipal de igualdade racial é crucial para promover a equidade, combater o racismo e garantir a oportunidade justa para todos os cidadãos. Ele contribui para a construção de uma sociedade mais exclusiva, abordando disparidades, promovendo as diversidades e assegurando que a política pública considere as necessidades específicas da comunidade racial. É com essas poucas palavras que eu venho lhe dizer que isso é de uma grande conquista nossa, tá? A conquista não é minha, é de todos nós, aos grupos presentes, às entidades presentes que esteve conosco durante todas essas reuniões pautadas. E essa luta, elas vem sido gradualmente, e para quem não saiba, nós estamos lutando desde agosto, tá? Para que nós possamos, que nós chegarmos até aqui. Então, não é uma coisa feita por acaso, de um dia para o outro, tá? Então, essas são as minhas palavras que eu deixo, e agradecendo a todos pelo momento. Obrigado, André, pela sua participação, viu? Quero chamar agora, para também fazer uso da palavra, o inscrito Carlos Eduardo Assumpção. Boa noite, presidente da comissão, a todos presentes. Representando aqui ao Negro Tietê, eu quero falar com a CCJ, que eu fiquei um pouco bravo com essa comissão, eu até com os nossos membros lá da Negro, eu sempre brinco, né? Que eu nunca tinha visto um projeto de lei ficar quase 90 dias engavetado na comissão. Fiquei bravo com vocês, depois eu falei com cada um e vocês sabiam da importância que era o nosso feriado de 20 de novembro, né? Então, eu agradeço vocês aí pela CCJ, porque o primeiro projeto ele passa pela CCJ. Então, queria agradecer vocês de terem passado pela comissão de vocês. Eu sei que é difícil, se sugeriu até uma mudança, né, para se comemorar no último domingo do mês de novembro, mas vocês entenderam que é possível e que seria possível, né, a gente comemorar no dia 20. E espero que nos próximos anos haja uma comemoração a contento ao nosso município. Pessoal, plano da igualdade racial, no qual a gente fez parte, né, todos aqui, todos os membros, acho que passaram aí, desde o dia 28 de agosto, se debruçando ao plano. O plano ele é importante, mas as ações dos futuros governantes, né, que aqui temos alguns futuros governantes, aí na plateia também temos alguns futuros governantes, o plano ele tem que sempre sair do papel. E é isso que nós, depois dessa etapa, deveremos cobrar todos aqueles que estiverem no poder. Eu falo no poder, no legislativo e no executivo, porque eu já participei de vários planos da saúde, já participei do plano ambiental do município, já participei do plano de resíduos sólidos. Então, o plano ele existe. O que falta é a gente cobrar. As leis, Tietê tem várias leis que nos beneficiam, né? O povo negro também, eu posso falar, mas eu vejo que o nosso povo acaba não cobrando. Né? Então, é isso que a gente tem que aprender, é o que eu sempre falo nos nossos grupos aí. A gente tem que aprender a cobrar o legislativo, a cobrar o executivo, para que esses planos de ações eles saiam do papel e se tornem realidade. Então, esse plano, que essa Câmara eu tenho certeza que vai devolver ao executivo, né, com as emendas, o que eles puderem enaltecer também esse plano, e nós também aqui poderemos contribuir ainda com isso. Eu tenho certeza que será um futuro, esse plano ele está planejado, para que a gente planejou, para os próximos 10 anos, e ser revisto aí de 2 em 2, uma coisa assim que a gente meio que colocou. Mas a sociedade ela muda constantemente, então o plano ele tem que ser revisto constantemente. E projetos e leis, eles têm que ser implantados ao momento que a sociedade pede. Então, é isso.
O que eu falo para vocês, desde o dia 28, né, a gente tem se empenhado, hoje ela está aqui. Se a gente puder colocar alguma mudança, alguma coisa que possa agregar e melhorar, é sempre válido. Tá bom? Muito obrigado, Carlos Eduardo, fez uso da palavra. Agora é a vez do André Marcon. Boa noite a todas e todos. Eu sou o Rafael Cid, mais conhecido, né? Sou professor de História aqui do município, faço parte do coletivo Enuma. Como professor de História, eu não poderia deixar de trazer um pouco do contexto histórico desse plano, né? Os companheiros falaram aí que ele vem sendo debatido desde agosto. Na realidade, a sementinha dele foi plantada lá no dia 4 de novembro de 2022, quando, nessa cidade, realizamos a primeira marcha antirracista para cobrar um posicionamento do poder público sobre os casos de racismo que vinham acontecendo nas escolas municipais, né? Dessa movimentação que foi construída pelo Conselho do Negro, pela etnia X, a UNEGRO ainda não estava constituída, mas já tinha alguns membros da UNEGRO presentes nessas reuniões, pelo coletivo e pelos familiares das vítimas. A gente elencou algumas pautas ali para serem levadas até a prefeitura, e que foi o que ocorreu no dia 4 de novembro. A partir dessas pautas, então, esse plano ele foi construído, voltou para a gente uma proposta da prefeitura, debatemos novamente, mandamos sugestões, e aí sim, né, no decorrer deste ano, 2023, o plano ele foi caminhando até as audiências públicas de agosto aí deste ano, quando a gente pôde se reunir junto à sociedade civil novamente para debater essas questões, né? Mas, como o Folia comentou e como os outros comentaram antes de mim, mais importante do que a lei, do que o papel, é a movimentação, é a política feita pela sociedade, né? Eu acho que esse espaço é um espaço privilegiado da política, mas a política se faz no dia a dia, se faz no nosso bairro, no nosso local de trabalho, na escola, na nossa rua, com os nossos vizinhos. Então, o combate ao racismo ele é muito importante, ele está sendo pautado por este plano, mas ele tem que se fazer no dia a dia, na nossa convivência diária, nas nossas práticas, nas nossas falas, no que a gente consome, né? Eu vejo Tietê como uma cidade extremamente rica de cultura negra. É uma cidade que tem pessoas, personagens, personalidades negras muito importantes, que são admiradas e exaltadas no Brasil inteiro, como é o caso, né, por exemplo, do Itamar Assunção, que é um cara que... Eu estudei no Paraná, fiz universidade pública lá no Paraná, e o cara é simplesmente louvado lá no Paraná, e aqui na nossa cidade, apesar de ter um dia de comemoração ao Itamar Assunção, a prefeitura ela não faz absolutamente nada em homenagem a ele. Malemar tem uma exposiçãozinha ali na biblioteca que ninguém vai ver, não tem uma movimentação, nada, enquanto que no dia de Cornélio Pires, na semana do Cornélio Pires, a gente tem, sei lá, dezenas de postagens por dia no Instagram, nas redes sociais da prefeitura. Não diminuindo a importância do Cornélio Pires, mas a gente também tem que reconhecer, né, que são 2 pesos e 2 medidas aí para personalidades igualmente importantes, certo? Sem contar outras tantas personalidades, como o seu Carlos de Assunção, né, que finalmente, depois de 96 anos, ele é reconhecido, recebeu a medalha aqui de Pirapora do Curuçá, de honra, né, pelas suas realizações, pela sua importância dentro da literatura brasileira, e muitos outros personagens aí que a gente tem na nossa cidade. Acho que falta um pouco ao município reconhecer e valorizar essa cultura. E, como foi dito também, né, pelo Jorge, ali a festa de São Benedito, que hoje em dia ainda está tentando voltar a ser o que foi um dia, né, uma grande referência de festa da comunidade negra, não só do município, não só do Estado, mas eu diria a nível nacional, uma das maiores festas afro-religiosas do Brasil, já foi em alguns momentos, né? E que acabou sendo sufocada por vários motivos, né? A gente sabe disso. Mas eu só queria trazer, então, esse resgate aí do histórico da marcha, dizer que é muito importante a gente estar aqui, a gente estar conversando, a sociedade civil sendo ouvida. Eu acho que esses espaços eles têm que se tornar cada vez mais comuns. Na realidade, o povo ele tem que ocupar esses espaços, não só a Câmara, mas como diversos outros espaços de poder, né? Não só a cada 2 anos ir votar lá na escola e depois nem lembrar que existe política. Eu acho que a política a gente tem que fazer no nosso dia a dia, inclusive cobrando aqui os vereadores, cobrando a prefeitura, os poderes constituídos. Para encerrar,
fazer um convite a todos e todas aqui, que nesse sábado, às 10 horas da manhã, no Clube 13 de Maio, atualmente Clube 13 Cultural, vai rolar uma roda de conversa sobre intolerância religiosa com representantes, né, das religiões afro-brasileiras. A gente vai ter uma Ianifá do Candomblé e a gente vai ter um pessoal representante da Umbanda que vão estar ali, vão ser nossos convidados para explicar um pouquinho da religião, falar um pouquinho quais são, né, as dificuldades que eles encontram sendo dessas religiões em cidades pequenas e preconceituosas como a nossa. E aí todo mundo aqui está mais convidado, 10 horas da manhã, ali no 13 de maio. Beleza? Obrigado pela atenção. Obrigado, Rafael. Agora eu convido também a inscrita Aniette para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Está baixinho? Vai? Boa noite a todos, nobres vereadores, né? A liderança de cada entidade aqui presente. E eu estou muito feliz, né, abrindo essa minha fala, ocupando esse lugar de fala que me foi ofertado, para estar vendo mulheres pretas sentadas nessa cadeira, né? A Diana, da etnia X, a Keila, representante do coletivo Anhuma, e os meus irmãos também aqui. Como é bom ver essa casa povoada de gente preta, né? Que eu acho que isso faz toda a diferença no município, isso falta, né? Todas as vezes que eu vim aqui em algumas sessões, né, não querendo fazer apartheid, mas a maioria é ocupada de nobres vereadores homens brancos, né? Isso me incomoda muito, em ver que nós temos uma cidade onde aproximadamente de 30% a 40% da população se autodeclara preta ou parda, e esses espaços ainda não estão sendo ocupados por nós. Isso é muito triste, essa realidade tem que ser mudada. Então, assim, espero que voltar aqui em 2025, na primeira sessão, e essa casa está sendo povoada pelo meu povo, pela minha gente, por mulheres afrodescendentes, por homens afrodescendentes, né? Tietê, como aqui já foi falado, todo mundo sabe da invisibilidade, todo mundo sabe que é um berço cultural afro, sim, né? Mas, infelizmente, o contexto histórico, como o nosso professor de História, o Cid, trouxe essa fala, é uma cidade ainda, como a nível de Brasil e a nível mundial, que não dá o devido valor, que um povo que só contribuiu em todos os sentidos na construção, não só do Brasil, mas na construção dessa cidade, ele não tem, né? Infelizmente, as ações afirmativas só acontecem no mês de maio ou no mês de novembro, onde o holofote é voltado para nós, né? E esse plano de igualdade racial, eu tive a oportunidade de estar em algumas audiências, não ajudei na construção, não pude agregar muito de alguma forma, mas eu percebo que todos os eixos que foram citados ali, eu acho que eles têm que dialogar, né, tem que se conversar. Foi pontuado tudo pensando mesmo nessa problemática que é o racismo, principalmente nesse município racista, sim, preconceituoso, sim. Eu posso falar porque eu sou uma mulher afrodescendente. Tudo que eu consegui até hoje aqui foi na marra, não na força do meu braço, mas meu Deus, né, o Deus a quem eu sirvo, que vai ali me estruturando, me apoiando e me dando as estratégias para mim saber sobreviver aqui. Eu sou mãe de um menino afrodescendente, então, assim, que completou 18 anos, e o meu filho, ele tem orgulho de ter as suas características naturais, né? O meu filho usa um dread, e, assim, e a segurança pública, né, na nossa cidade também, ele vê o meu filho como um elemento suspeito. Né, para a polícia, um homem negro, né, andando de boné é um elemento suspeito, um menino usando um dread é suspeito, porque quem que usa o cabelo, né, o dread, é geralmente o Bob Marley que trouxe essa questão, né? E assim, é associado à imagem com quem usa maconha, usuário de algum entorpecente. Assim, o meu filho, ele sofreu uma abordagem policial às 4h no bairro que eu resido, no Povo Feliz, e não tinha necessidade nenhuma da truculência com que o meu filho sofreu esse problema, né? Então, eu como mãe também, eu tenho que ensinar o meu filho a sobreviver, né? Coisa que uma mulher branca, ela não tem esse problema, mesmo o filho sendo pobre, mas o meu filho, né, ele assim, graças a Deus, eu sempre tive esse diálogo com o meu filho, porque eu sei quem eu sou, apesar de eu não ser tão retinta como essas duas mulheres que estão aqui, eu também sou uma mulher negra, porque o Brasil, ele tem essa problemática da miscigenação e do colorismo, que isso causa uma certa confusão mental nas pessoas, e as pessoas, às vezes, elas não se reconhecem como
como negro, por ser clara, por não ser tão pigmentada. Mas, enfim, como eu estava falando do meu filho, eu acho que a segurança pública também, a gente tem que estar sempre atento a isso, orientar os nossos adolescentes, que explicar assim que eles são alvo, sim, que eles são suspeitos para a polícia, sim, né? E infelizmente o meu filho é mais um que passou por essa desagradável experiência, que é uma cicatriz que ele vai carregar para sempre. Mas, voltando aqui ao plano, eu espero que realmente esse plano saia do papel, que os eixos, né, se conversam, e, para minha estranheza, eu fico muito triste de não ver que a única representante desse eixo da secretaria é a secretária de Educação, né, uma mulher negra que não está presente. Acho que ela deveria estar presente aqui, sim, porque é um momento muito importante. Ela, como uma mulher negra, ela deveria estar presente. Os demais não digo tanto, porque eles não sabem. Os brancos, por mais que eles tenham vontade, por mais que eles estejam simpatizantes com as nossas dores, eles não sabem o que a gente passa. Eles não sabem as nossas dores, eles não sabem o que a gente carrega. Então, a nossa história, eu sempre bato nessa tecla, a gente tem que ser protagonista da nossa história, e a nossa história tem que ser contada por nós. Por mais que as pessoas brancas tenham toda a vontade de querer ser solidários, de lutar por políticas públicas inclusivas e ações, né, antirracistas, mas eles não sabem. Quem sabe as dores que a gente carrega, o que a gente passa, o que o contexto histórico diz, somos nós. Então, a nossa história tem que ser falada por nós, escrita por nós e trilhada por nós. Agradeço a oportunidade e estou muito feliz de ver mesmo essa casa povoada por essa galera que eu já conheço, que já faz um trabalho há muito tempo na cidade, e, como eu costumo dizer, 4P, poder para o povo preto sempre. Obrigada. Obrigado, Aniette. Dando sequência aqui, eu queria agradecer a participação de todos. Agora eu convido os vereadores, se eles quiserem fazer uso da palavra, dos membros da comissão. Posso falar? O vereador Luiz Grigolon. Quero aqui me solidarizar com vocês nessa luta, né, que a gente sabe que é uma luta de 350 anos que vocês têm de passado. Foram 350 anos de escravidão, de um regime escravocrata que penalizou. Pouco mais de 100 anos de abolição, mas eu acho que essas feridas ainda estão expostas e devem doer muito ainda em vocês. Como... Esqueci seu nome. A Aniette falou... Você tem toda a razão naquilo que você falou. A gente jamais vai sentir na nossa pele, um branco não pode se colocar, porque eu imagino e já assisti cenas horríveis de segregação e de racismo. E a gente nunca consegue dimensionar, eu imagino que vocês já passaram na vida de vocês. Então, quando o legislador, ou vocês, uma comunidade, começa a buscar esses direitos, essa necessidade, ver essa necessidade, eu acho muito importante. Guardar, porque choca, às vezes, para o branco, o negro está procurando esse direito, ele quer cota, ele quer coisa. O branco fala, opa, o que é isso? O que é isso? Não, principalmente eu encaro com muita naturalidade isso daí. Porque, guardadas as devidas proporções, isso, com o tempo, se dilui. Vai chegar uma época que não vai precisar mais de cota, mas nesse momento precisa. Entendeu? O legislador viu essa necessidade, procurou essa necessidade. Por quê? Eu vou guardar as devidas proporções, que eu vou falar de cota, vocês acho que pouco sabem, há pouco tempo atrás, se caçava passarinho, se caçava aves. E o cara, a pessoa que pegava uma ave, ia para a cadeia. Ia para a cadeia, e todo mundo se assustava na época. Pô, mas vai prender o cara porque pegou um passarinho, matou um passarinho. Naquele momento era necessário. Hoje ficou natural. São poucas as pessoas que maltratam os animais ou coisa. E hoje eu vejo da necessidade, se tem racismo, tem que ser punido, e tem que ser punido de forma rígida. Com o tempo, o legislador sabe que isso daí vai se diluir na coisa. Vai chegar uma época que não vai haver mais necessidade disso. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Tenho certeza.
que a gente vai poder conviver em harmonia, esse tipo a sociedade vai passar a aceitar. Eu imagino, cada um deve, como o Rogério contou, cada um deve ter uma história. Eu já vi. Quando existia o clube recreativo, vocês já devem ter visto. Eu já vi, eu era novo na época, já vi jogador de futebol que era famoso ser bloqueado na entrada de um clube. Eu imagino o que uma pessoa sente naquele momento. Ou imagino, mas não estou na pele. Então, fica aqui a minha solidariedade para vocês. E quero dizer uma coisa para vocês. Eu já convivi eu sou médico, já convivi com doutores, PhD, pessoas inteligentíssimas, pessoas que têm cultura. Só que uma pessoa que mais marcou na minha vida, posso falar, mais marcou, foi um negro. Uma pessoa, sempre trago ele aqui, ó. O nome dele é Seu Doca. Eu nunca vi pessoa mais educada, sabe? Um exemplo de vida. Quem conheceu o Seu Doca nunca vai esquecer. Obrigado. Você quer fazer uso também? Mário Júnior vai fazer uso também da palavra. Boa noite a todos vocês. Eu, primeiramente, queria passar para vocês que a minha infância foi totalmente com amigos negros. Seu Benedito, mais conhecido como Dito Alves, né, falava, né, que vendia pamonha. Não sei se o Doca é o mesmo, o seu, Gole, mas Doca que vendia gás de charretinha. É isso, Seu Doca do gás. Seu Doca, que é irmão do seu Dito. E assim vai. Deus está aí, Pitico, Marcão, Patada, e assim por diante. Sempre estudei e convivi com eles. Até falo assim que as pessoas que viam aquela convivência como criança que a gente tinha, que nós não sabíamos que ele era negro. Eu não sabia que ele era negro. Porque a gente chamava ele conforme era a época, ele chamava eu de magrão, de caveira e assim. Então, mas a gente vivia fraterno. É isso que tinha que ser. A gente tem que continuar essa fraternidade. Eu falo aqui, eu marquei alguma coisa, o Wagner com o seu testemunho, né? Foi muito bacana. O Jorge Cavalcante procurando aí a sensibilidade, né? Ter acesso à educação, né? O André Luiz, que pede aí para contribuir com a sociedade, uma sociedade mais justa, concordo plenamente, tudo muito bacana. O Folia, Carlos Eduardo, para mim não cabe ainda, viu? Tá? Né, que tem que ser comemorado o dia 20 do 11, com mais contento, com certeza, buscar mais união. Isso é muito importante. O que vocês estão fazendo aqui é um exemplo, porque senão a gente fica sozinho, ela num canto, você sozinho no outro canto, outro sozinho no canto. Você tem que buscar união. Sem união vocês não chegam a nenhum lugar, né? O Rafael, parabéns, Rafael, fala muito bem, você podia ser um vereador, viu? Tem tudo para estar aí, precisando de pessoas inteligentes, que saibam falar, conversar, isso é muito importante, viu? O racismo dentro da escola, isso aí não pode existir, tem que ser condenado mesmo, né? Então, a personalidade negra também de Tietê, que nos falou, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem que festejar nesse dia, comemorar, você tem que fazer essa cobrança. Essa cobrança vem de vocês, para nós levar para o executivo e fazer essa cobrança. A Niete, né, que vem buscar, a Niete que falou que queria ter você vai desculpar do que eu vou falar para você, mas você falou que você cria um negro aqui dentro. O que vocês precisam? União. Quem que falou de união aqui? Lembra? Vocês falaram muito de união aqui, né? O Folia que falou da união, o Rafael falou de união. Apoia o negro para pôr aqui. Quem que vocês vão colocar? É esse daí? Vamos em cima dele. É assim que funciona. Porque se você, que é negro, votar num branco, o negro seu não vai entrar aqui dentro. Essa que é a verdade. Vocês têm que unir. Isso é o caminho correto. E parabéns por todos vocês que estão aqui, por essa união de vocês. Obrigado, senhor presidente.
Dando sequência à audiência, vamos abrir a palavra agora aos cidadãos presentes ou que enviaram perguntas, sugestões via YouTube, Facebook ou telefone. Ninguém. Veja bem, nós abrimos oportunidade também para quem está nos assistindo a quisesse fazer alguma indagação, alguma reflexão ou alguma pergunta, né? Mais alguém aqui gostaria de fazer alguma pergunta, alguma observação em relação ao plano? Assim, eu queria pautar aqui um pouco para os vereadores. Eu participei da audiência. Claro, claro. Só para finalizar, quando o nobre vereador fala a respeito da União, é muito complicado, porque o contexto histórico ele já traz que, quando a diáspora africana acontece, os negros na África, né, nós vivíamos em comunhão. A África é o berço da humanidade, né? Da África vem a escrita e muitas outras contribuições. Mas o que acontece? O sistema é tão cruel, a colonização foi tão bem pensada, que nessa diáspora, o sequestro do negro acontecia e eles não colocavam a irmandade dentro do navio. Não eram sempre parentes, não eram as mesmas tribos. Ali dentro já começava a própria discórdia. Eles capturavam negros de tribos rivais para semear a discórdia ali, mesmo naquele período sombrio da história. Então, essa questão da união do negro já vem de lá de trás. É uma problemática também que não é tão fácil assim da gente solucionar, porque isso vem de um contexto histórico de muito tempo. Então, é muito mais profundo, é muito mais enraizado. Só para responder o vereador, tá bom? Pode mais. Carlos Assunção. Pessoal, e falando um pouquinho aí só queria registrar a presença, como o Júnior, a gente sempre costuma a reverenciar. Eu cresci vendo, né, o seu Doca, as pessoas mais velhas, o seu Antônio, a dona Damares, a dona Damira, a velha guarda do Poemes, o Bafo da Onça. A gente cresceu tendo essas referências. E eu tive uma referência de um cara que está aqui presente, que chama Ricardo Almeida Souza. Ricardo, você, para nós, para a nossa geração, você é e sempre será um cara muito importante para a minha geração, porque você serviu de exemplo. Foi a nossa geração se espelhou em você, que por tudo que você representa e aonde você chegou, poucos negros da nossa cidade, e eu tenho certeza que irão chegar. Mas com essa mudança que temos hoje, pela luta que você fez, que os seus pais fizeram, que os nossos avós fizeram, para que a gente pudesse estarmos aqui e conseguimos chegar todos juntos. Você, Ricardo, é uma inspiração para toda a nossa geração. E também gostaria de registrar a presença de José Silvério, que é o presidente lá do Santa Cruz, também membro da UNegro, e que também faz um papel social muito importante na nossa sociedade. E eu queria também, eu me sensibilizei com o Wagner no seu depoimento, Wagner. Eu queria, você que não faz parte de nenhuma associação, queria convidar você e a todos aqui presentes, e aos vereadores também, para fazer parte da UNegro Tietê. A UNegro Tietê é uma união de negros e negras, e brancos e brancas, pessoas que chegam no nosso movimento, tá? E falar também que estaremos aqui no mês de dezembro, estaremos indo juntamente na cidade de Salvador, irão 3 tieteenses, representantes da UNegro, e estar lá com a nossa ministra, com todas as pessoas da esfera federal, porque hoje a gente está sendo visto, né? Hoje o Brasil, querendo ou não, nós temos 10 ministros afrodescendentes, né? 10 ministros negros. Então, eu acho que está na hora do nosso Brasil realmente trazer a mudança para o povo preto. Mais alguém? Pode falar, Jorge. Bom,
Bom, agradeço muito essa pontualidade de falar sobre a acessibilidade. Também eu acredito hoje, como o senhor falou, também na cota. Bem pensado tudo que você disse também sobre essa estruturação que foi desmontada na parte vamos dizer assim, de trazê-los para cá, né, a força. Realmente é uma união muito complicada, são várias tribos, são vários problemas. Mas eu vejo aqui em Tietê uma coisa muito bacana. Se você tiver acessibilidade, se você tiver o poder público com programas sociais efetivos para se tornar eficaz, essa união vem. Mas há necessidade da acessibilidade, há necessidade de fortalecer a educação, e aí há necessidade do esporte, porque você resgata as crianças, não é o adulto, resgata as crianças, os adultos que têm que se encaixarem para ver esses projetos, esses programas sociais. Vocês conseguiram estruturar isso daí, eu quero ver a criança que sai da creche, que vai para o ensino médio, né? Depois vai à escola técnica, tudo. Eu duvido uma criança dessa se desviar. Eu vi o ABC crescer no esporte. Eu vi o ABC crescer na educação. Eu vi o ABC crescer na escola técnica. Por quê? Gerou empregos. Aqui não, fecharam-se fábricas. Aqui fecharam-se escolas. Aqui a educação decaiu muito. E as faculdades, 2 fecharam. Não tem sentido isso. A cidade tem a estrutura, tem tudo. Por que tudo fecha? Então, na minha opinião, como os nobres vereadores também lutam e veem esses detalhes, nós temos que nos unir para ter esses projetos sociais serem efetivos, para usarem as leis para conseguirem também isso daí. E também pedir essa acessibilidade lá no fórum. Porque hoje eu posso falar, se eu ligar, eu não tenho acesso. Eu não sei se acontece isso com vocês. Então, eu acredito muito na lei, acredito muito na educação, acredito muito no projeto, e principalmente nos dias de hoje, cotas. Porque no jeito que nós estamos vendo, por mais que tenha acesso na eleição, por mais que queira colocar um representante nosso, talvez na Câmara vai ter que ter uma cota para uma pessoa aqui. Que ele tenha voto suficiente para entrar, para ter uma representatividade, para fortalecer lá fora, para diminuir o quê? Você tendo educação, você tendo esporte, você tendo emprego, diminui a violência. Funcional, você vê, eu fui obrigado a ser militar. Eu não fui porque eu quis, não, fui obrigado. Qual é o conflito que eu quero dizer disso para encerrar? Você só é um cidadão bom quando você tem um crescimento e desenvolvimento numa comunidade e numa estrutura boa. Então, você vê o uniforme aqui, militar, eu admirava ver a rota. Admirava ver o militar aqui, soldado, admirava ver. Naquele tempo não tinha guarda municipal. Já era do Fusquinha branco e preto, é polícia civil. Mas admirava, a postura deles era impecável. Dava bom dia, boa tarde, boa noite. Onde você ia, conversava. Hoje não. É como a minha amiga estava falando, hoje é ostensivo. Para que isso? Ninguém aqui é bandido. Então, eu acho que a parte bacana que nós podemos fortalecer é nisso daí. Vamos começar de baixo, para que as crianças tenham mais acesso a tudo isso, para nós termos mais tranquilidade, para ver nossos filhos desenvolverem um trabalho bacana, pegar os diplomas, se fortalecerem, até a comunidade também começar a vê-los como pessoas boas. Mas nós precisamos fortalecer com o apoio de todos os vereadores, e essa acessibilidade, tudo é parte da educação. Eu sei que vocês batalham para isso. Agora, nós precisamos também fortalecer essa parte do voto. E talvez pedir uma cota para alguém aqui vamos ser na Câmara, porque nunca, não tem. Divide muitos votos, é muita matemática, sempre tem uma articulação para não entrar. Faculdade precisou de cotas, a representatividade melhorou muito, a parte legislativa também. E eu espero ver um lá também no Executivo. Então, agradeço a palavra com todos vocês, agradeço a todos. E é a primeira vez que eu venho numa reunião aqui. E lamento de não ter vindo outras, porque eu também tinha minha revolta interna. E obrigado por ter ouvido e desculpa aí se eu falei alguma besteira. Obrigado, senhor Jorge. Mais alguém? Rogério. Pode ir, tem que vir aqui.
Eu gostaria de agradecer o convite para fazer parte da associação. Depois eu queria conversar sobre isso naturalmente. E uma outra coisa, assim, eu respeito a fala de todos aí. Eu sou uma pessoa branca, perceptível. Eu realmente, assim, eu não faço ideia do que vocês sentem na pele, como eu testemunhei também, assim, o caso de racismo. Eu não consigo imaginar aí o que vocês podem sentir nesse momento. Mas eu acredito numa coisa também. É como 2 times de futebol. Para eles se unirem, eles têm que vestir a mesma camisa. Então, vocês falarem dos problemas de negros para negros, é como chover no molhado. Jogar mais água onde já tem a poça. Eu acho que tem que convidar também, sim, colocar na cabeça também dos brancos que o racismo é errado, que tem que acabar isso daí. A partir do momento que todos se unirem, todos formarem apenas uma nação, um pensamento de liberdade, de não exclusão, brancos, negros, pardos, amarelos, japoneses, chineses, todos os povos, assim, é a partir desse momento tirar da cabeça assim, o racismo relacionado a todos, é nesse momento aí que as coisas vão começar a melhorar. A partir de que uma pessoa como eu, branca, querer me envolver também, ser aceito junto a vocês, se todos, assim, se mais pessoas como eu, assim, começarem a ir, naturalmente o racismo vai acabar. A partir de que todos pararem de pensar assim, as diferenças, assim, a pele de um é de um jeito, a pele de outro é de outra, o cabelo, a cabeça, o tamanho do pé, qualquer coisa. É nesse momento aí que eu acredito que o racismo ele vai acabar. Não adianta assim apenas jogar assim uns contra os outros. Assim não tem como o racismo acabar. É uma opinião minha. Eu não sou muito assim estudado nesses assuntos. Aí não sou um professor, sou apenas um funcionário público. Que durante o meu serviço assim eu jamais olhei. Isso daí eu posso falar porque como eu falei assim um dos meus parceiros assim negro, ele pode ser testemunha. Eu trabalhei com ele assim diariamente e nunca, jamais assim, Almeida. Eu jamais assim eu tratei de forma diferente como eu trato qualquer outro. Muito obrigado. Mais alguém? Vai ser aberto para debater os eixos, sobre os eixos? Não. Vai ser posteriormente aberto, mas você quer fazer alguma colocação? Pode fazer. Não, queria saber para a gente se vai entrar. Nós não vamos. Não, nós poderia até quem falou entrar nos detalhes sem problema nenhum. Mas eu não vou abrir de novo, né? Mas se você quiser abrir alguma coisa aí sobre os eixos, se você quer fazer alguma sugestão, alguma colocação, pode fazer. Boa noite a Adelso todos. Espírito Santo, que é o presidente do conselho aqui no município de Tietê. Pode falar, Adelso. Boa noite a todos. Eu estava olhando aqui, eu participei de toda a parte da elaboração desse plano, mas aí eu tive uma reunião na escola Carlina e depois tive no CAPS aqui. E eu estava vendo que a gente, por alguma questão, a gente deixamos passar uma parte na área de educação, cobrando a capacitação dos professores para crianças autistas, que estão colocando as crianças junto com as outras crianças que não é laudada, e os professores não estão preparados para estar recebendo essas crianças. Então, se puder colocar no plano aqui, na área de educação, a capacitação dos professores, acredito que seria bem-vinda. Obrigado. Perfeito. Mais alguém? Eu gostaria de informar a todos que o projeto de lei 37
2023. Encontra-se no site oficial da Câmara. Estará disponível para apresentação e sugestão da população até o dia 30 de novembro. Então, quem quiser, entra lá no e-mail da Câmara, legislativo@tietê.sp.leg.br, faz sua sugestão por escrito, sua indagação, sua reflexão, que nós aqui vamos analisar todas elas, e o que a gente conseguir e tiver no nosso alcance de incluir, nós vamos incluir. Tá bom? Eu queria, antes de encerrar a sessão, dizer que a CCJ, nós fizemos essa audiência pública exatamente para dar ao assunto a importância que ele merece e dar o espaço para o debate, principalmente para a comunidade negra. É isso que eu quis. Eu insisti nessa audiência pública com o nosso presidente, com os outros vereadores, porque eu queria vê-los aqui. Eu acho que aqui é um espaço que pertence a vocês. Eu penso que a questão do racismo, ela vai além do que você não poder xingar em razão da cor uma pessoa. Hoje, isso daí já é algo que já deveria estar sedimentado há muito tempo na sociedade. Agora é momento da sociedade retribuir, devolver à comunidade negra o que os brancos tiraram durante muitos anos. É esse o lugar. A comunidade negra estar aqui não é algo de que você possa dizer, olha, é um espaço que estão nos abrindo. Não. O mínimo que podemos fazer é devolver o que nós tiramos. É esse o lugar. É isso. Essa foi a intenção da CCJ. É devolver o que nós tiramos. Nós estamos em dívida com a comunidade negra. Nós, durante muitos anos, os brancos, durante muitos anos, reprimiram, oprimiram e tiraram oportunidades dos negros. E agora nós precisamos recompensar. Nós devemos, no mínimo, recompensar o que nós tiramos durante tantos e tantos séculos dos negros. E estar aqui é um local que eu fiz questão que a comunidade negra pudesse vir, por isso eu insisti nessa audiência. Não fizemos antes porque a pauta das sessões não permitiu, eu gostaria de ter feito antes, mas não foi possível, e eu insisti porque eu queria que vocês viessem debater isso na Câmara Municipal. A Câmara Municipal é a casa da população, é a casa que eu quero, enquanto eu tiver essa condição de abrir esse espaço, eu vou abrir, porque eu quero, e me sinto no dever e na obrigação de retribuir isso à comunidade negra, porque eu também me sinto, em razão das minhas gerações, passadas gerações, culpado pela repressão que os brancos fizeram aos negros. E eu me sinto na obrigação, de gerações após, retribuir isso, devolver isso, que não é meu, não é só meu, é de todos, inclusive da comunidade negra. Eu gostaria de ressaltar uma fala que eu concordo muito, que é do que a Aniette disse, concordo com ela. Nós não sabemos, os brancos não conseguem, não têm condição de estimar e de sentir o que o negro sente. Os brancos também penso que nós devemos, sim, nos sentirmos hoje na condição de culpados, de réus, na questão dos que foi retirado e reprimido da comunidade negra. É essa condição que nós temos que nos sentir. E é essa condição que os brancos têm muita dificuldade de aceitar. Aceitar que ele é culpado também. Ele é culpado. E ele
está fazendo, ele não está fazendo um favor. Ele está devolvendo o que ele tirou e que não era dele. Eu quero também dizer que não é possível mais aceitar, eu penso diferente, eu respeito quem não pensa como eu acho que não é possível mais aceitar o que se aceitava há muitos anos atrás, o que se dizia aceitar há muitos anos atrás. Eu acho que isso não era para ter sido aceito há anos atrás e não é para ser aceito agora, que são as brincadeiras, que são os usos indevidos. Não, tenho certeza que isso não é correto. Mas não é na época, isso já foi usado na época, como forma de se instituir algo de diferente. Então, eu não concordo com isso, continuo não. Penso que agora isso não é aceitável, não é cabível, não é brincadeira. Não tem brincadeira. E eu quero também deixar registrado um ponto importante, que é a questão do plano. O plano eu estudei, eu vou analisar ele novamente. O que eu entender que ainda tenha ficado de fora, eu vou debater para que inclua. Eu não me lembro dessa questão da segurança pública que a ANET colocou, que é algo que, inclusive, recentemente, uma pesquisa foi levantada, em que eu não tenho as porcentagens exatas, mas as forças policiais mataram todas as mortes provocadas pelas forças policiais, 80% são negros. Então, acho que essa questão da segurança pública é algo, sim, a ser analisado, que eu não me lembro aqui. Eu queria pautar isso. E queria dizer que fico muito feliz com as mulheres negras presentes. E quero dizer também que o Ricardo realmente é um representante, assim como todos, bem lembrado. Quero dizer que o Conselho, eu tenho uma ideia do Conselho Municipal da Comunidade Negra. Eu já disse na audiência pública, eu penso que o Conselho Municipal ele tinha que ter, mais do que qualquer coisa, poder deliberativo. Gostaria muito que ele tivesse o poder de deliberar, que o que ele decidisse valesse como lei e que impusesse o que ele decidisse ao poder público. Por quê? Porque tudo passa pelo orçamento. A partir do momento em que o Conselho Municipal de Educação deliberar, é a mesma coisa que acontece no Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde deliberou ano passado que vai ser feito um novo posto de saúde no Bertola, para atender a comunidade do Grande São Pedro. São Pedro, Bandeirantes, Cornélio Pires e Bertola. Vocês verem a força do que é a deliberação do Conselho, que o município está sendo obrigado a incluir no orçamento dele, financeiro, pôr no orçamento dele a construção desse posto. Porque tudo passa pelo orçamento. A política pública ela depende dos recursos públicos. Senão, nós vamos fazer como nós estamos falando, nós vamos ficar discursando e as políticas públicas não acontecem. Então, eu gostaria muito que o Conselho liderasse. Eu vou analisar até que ponto. Eu já vi que eu não tenho iniciativa legislativa para fazer isso, porque isso cai constitucionalmente, infelizmente. Até uma pessoa me sugeriu, mas duvide que o prefeito enfrente isso. Não sei se é o caminho, mas é algo que eu vou analisar em relação ao plano, porque eu acredito muito no Conselho da Comunidade Negra com poderes deliberativos, porque o que ele decidir lá vai valer, vai ter força, e que esse Conselho seja representado por alguém, não como é hoje, tem obrigatoriedade de nomear. Hoje o prefeito nomeia se quer, tanto que eu gostaria de ressaltar, inclusive eles não estão aqui, o Paulo Fico e o Paulo César, a etnia X, ela surge dessa revolta, porque eles queriam que o Conselho Negro fosse instituído, fosse nomeado. E eles sugeriram alguns nomes, e isso não vinha sendo nomeado, passou-se um ano sem nomeação. Eu sei porque eu, inclusive, fiz solicitações aqui, e eles brigando, e aí
surgiu a ideia de fazer a associação, que é a Etnia X, que está hoje a Keila aqui, a Diana aqui representando. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Sintam-se sempre à vontade nesta casa. Eu pretendo fazer, tenho feito, buscado fazer como CCJ as audiências públicas. Essa foi uma, fizemos uma... Qual que foi a outra, Robson? Da lei orgânica do município. Eu fiz da saúde, estou fazendo todas da saúde, expondo aqui todos os gastos que são feitos com a saúde pública no município de Tietê. Aqui você conhece tudo que foi gasto, todo o dinheiro que entrou e aonde foi o dinheiro. E também fizemos da lei orgânica do município, aonde nós abrimos, inclusive, opções de sugestões para direcionamento da mudança da lei orgânica, que nós fizemos uma revisão e mudamos muitas coisas. Então, eu gostaria de agradecer. Eu peço desculpa caso a gente tenha falhado em alguma coisa, em algum momento, e desejo a todos uma boa noite. Está encerrada a presente audiência pública.